Bom pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar falando do tema dilatação térmica, tá? Mais especificamente da dilatação linear. No nosso material, aí, a partir da página 16, a gente encontra esse assunto, ok? Então todo mundo aí com o material aberto, vamos dar prosseguimento na nossa aula. Bom, primeiramente o que é a dilatação térmica? Dilatação é a alteração nas dimensões de um corpo. Na verdade, quando a gente pensa em dilatação térmica, né, a gente pode falar em dilatação ou contração térmica. Essa dilatação, essa contração térmica são alterações que acontecem nas dimensões de um corpo devido a uma variação de temperatura. Então, a gente vai estar tratando dessas variações em comprimentos, áreas, volumes de um corpo qualquer quando ele sofre uma variação de temperatura. Em geral, a maioria dos corpos, quando eles sofrem um aumento de temperatura, isso vai provocar um aumento nas suas dimensões. E quando eles sofrem uma diminuição de temperatura, isso vai acarretar uma diminuição das suas dimensões. Isso é o que acontece geralmente com a maioria das substâncias da natureza. A gente vai ver um caso específico da água, que ela sofre, dentro de um determinado intervalo de temperatura, ela apresenta um comportamento inverso. Mas isso é um assunto lá para frente. Então, a regra geral é essa daqui. Aumentou a temperatura, as dimensões do corpo também vão aumentar. Diminuiu a temperatura, as dimensões do corpo também vão diminuir. Essas variações elas podem acontecer tanto com sólidos, com líquidos ou com gases. Né? Então a gente tem dilatação ou contração térmica com o corpo sólido, com um líquido e também com o sistema gasoso. Né? Nada impede isso acontecer. A princípio, a gente vai estar falando dessas variações que ocorrem com os sólidos. Depois a gente vai ver especificamente a dilatação dos líquidos aí, mas a princípio a gente vai estar falando aqui dessas variações que acontecem com os sólidos. Bom, só para a gente entender um pouquinho a respeito dessa dilatação, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente entender. Então aqui nós temos uma ferrovia, né, que por algum motivo sofreu aí uma determinada variação de temperatura nos seus trilhos, e as juntas de dilatação que existem aqui, que são aqueles espaços entre uma barra de ferro e outra, elas não foram suficientes para compensar a dilatação, o aumento, né, que esse trilho sofreu. E aí aconteceu isso daí, né, ela ficou toda retorcida. Quem já caminhou sobre uma ferrovia já observou que entre uma barra de ferro e outra existe um espaço. São as chamadas juntas de dilatação. Aqueles espaços ali servem para quando esse material aquecer e dilatar, aumentar o seu comprimento, né, esse espaço que serve para compensar esse aumento e não acontecer isso que está aqui nessa imagem, né, fica tudo retorcido. Então aqui a gente tem um exemplo de dilatação térmica. O trilho, ao sofrer um aquecimento por um motivo qualquer, ele teve o seu comprimento aumentado e assumiu esse formato aí. Uma outra situação muito comum são as linhas de transmissão de energia elétrica, de sinal de telefone, de qualquer outro sinal. E os fios que fazem essa transmissão, eles são colocados esticados lá, quando o técnico faz a instalação, eles colocam ele esticados. Só que quando a temperatura aumenta, a gente observa que forma o que a gente chama de barriga nesse fio, que é essa forma que está aqui. Isso se deve ao aumento no comprimento desse fio. Ele sofreu uma certa dilatação, né, um certo aumento nas suas dimensões, no seu comprimento aqui no caso, e aí formou-se essa barriga. E entre outras situações que a gente tem aí, por exemplo, muitas vezes a gente percebe um portão que durante a noite ele abre e fecha normalmente sem esbarrar em nada, durante o dia ele começa a agarrar, a bater em alguma coisa. Né? Isso porque durante o dia a temperatura é aumentada, as dimensões do portão elas também sofrem esse aumento, né? E aí ele começa a esbarrar em alguma coisa. Tá? Então esse é o fenômeno da dilatação térmica, que tem várias situações aí onde a gente consegue verificar essa dilatação no nosso dia a dia. Por que isso acontece? Por que ocorre a dilatação térmica? A dilatação ela acontece devido ao aumento no grau de agitação das moléculas quando a temperatura ela é aumentada. Nós vimos aí
em uma das aulas anteriores, que a temperatura é a grandeza física que está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Moléculas mais agitadas, maior temperatura, moléculas menos agitadas, menor temperatura. Então, quando a gente pega uma substância qualquer, um material qualquer, e a gente aquece esse material, a gente está provocando um aumento no grau de agitação das moléculas que constituem esse corpo. Se eu estou aumentando a agitação das moléculas que constituem o corpo, é natural de esperar que o distanciamento entre elas também aumente um pouco, né? E esse aumento no distanciamento é o que leva a esse aumento nas dimensões do corpo. Então, quando a gente aquece, eu aumento o grau de agitação das moléculas, eu faço com que elas fiquem mais distantes umas das outras, fazendo com que o corpo tenha suas dimensões, o corpo como um todo, tenha suas dimensões aumentadas. Quando eu resfrio, é o fenômeno inverso, né? O resfriamento vai fazer com que as moléculas fiquem menos agitadas. Se as moléculas ficam menos agitadas, elas tendem a ocupar um espaço menor, a ficar mais próximas umas das outras, e aí as dimensões do corpo como um todo, elas são diminuídas. Então, a dilatação térmica é esse fenômeno, né? Essa variação, essa alteração nas dimensões de um corpo, devido a uma variação de temperatura qualquer. E ela ocorre por conta disso, por conta dessa variação no grau de agitação das moléculas que constituem aquele corpo. Ok? Bom, mas quais são os tipos de dilatação que a gente tem? Nós temos 3 tipos. A dilatação linear, tá? Que é a variação no comprimento de um objeto qualquer. Então, se eu fixo a minha atenção apenas na alteração que o comprimento do corpo vai sofrer, eu estou trabalhando com a dilatação linear. Mas eu posso estar preocupado com a variação que vai estar acontecendo na área do objeto. Por exemplo, eu tenho uma chapa metálica que vai sofrer uma variação de temperatura. Qual vai ser a alteração na área dessa chapa devido a essa variação de temperatura? Essa é a chamada dilatação superficial. E a dilatação volumétrica, que é quando a gente está preocupado com a variação no volume do sólido. Tá? Então, são esses, né, os 3 tipos de dilatação que a gente vai estar vendo. A linear, que é a alteração no comprimento, a superficial, que é a alteração na área, e a volumétrica, que é a alteração no volume. A gente vai falar sobre cada uma delas separadamente, lembrando que, a princípio, nós estamos estudando essas 3 variações para os sólidos. Ok? Então, a gente vai ver com detalhes agora cada uma delas, começando pela dilatação linear. A dilatação linear, como eu acabei de dizer, é uma variação no comprimento de um objeto, de um corpo qualquer, quando ele sofre uma variação de temperatura. Então aqui a gente tem a seguinte situação. Vamos considerar que a gente tenha uma barra de ferro, aqui no estado inicial, que tenha um comprimento inicial que a gente está chamando de L0. O nosso material, pessoal, está usando o L maiúsculo. Tá? É a mesma coisa, só muda aí o maiúsculo por minuto. Aqui nesse slide, estou aproveitando uma imagem que eu encontrei na internet, está usando o L minúsculo, mas o significado é o mesmo. Tá? Então o L daqui para frente vai representar para a gente comprimento, né? E o L0 o comprimento inicial. Então eu tenho uma barra de ferro que tem um comprimento inicial quando ela se encontra a uma temperatura inicial T0. O que vai acontecer? A gente vai fornecer calor para essa barra, a gente vai aquecer ela aqui. Ó. Nós vamos fornecer uma certa quantidade de calor. Fornecendo calor, a temperatura dessa barra vai aumentar, então ela vai sair de um valor T0 e vai para um valor T, diferente de T0. E se eu estou aumentando a temperatura dessa barra, como a gente acabou de falar agora há pouco, eu vou aumentar as dimensões dela. Então ela vai passar a ter agora um comprimento final, que a gente vai representar simplesmente por L. Tá? Então ela tinha um comprimento inicial L0, quando a temperatura era T0. A gente aqueceu essa barra e ela passou a ter um comprimento final L. Podemos observar aqui que existe uma diferença no comprimento dessa barra, que seria esse pedaço, né, que aumentou devido à variação de temperatura. Esse aumento no comprimento é o que a gente chama de ΔL. Delta é a letrinha grega que representa para a gente variação e L comprimento. Então, esse ΔL é o pedaço da barra que aumentou devido à variação de temperatura que a gente produziu ali. Então, seria esse pedaço que está destacado aqui. Tá? Se a gente conhece quem que é o comprimento final e quem que é o comprimento inicial, esse ΔL, essa variação no comprimento que aconteceu ali, ela pode ser obtida por essa relação aqui. Olha. A variação no comprimento, que é o ΔL,
é o comprimento final menos o inicial. Né? Se eu fizer o tamanho final da barra menos o tamanho inicial, eu vou obter justamente esse pedaço aqui, que é a diferença que a gente quer calcular, o aumento que a gente quer calcular. Só que o que acontece é que nem sempre a gente tem o valor final desse comprimento. Inclusive, pode ser um dos dados que o problema quer que a gente calcule. Tá? Então, nem sempre eu vou conhecer o L e o L0. Então, eu não vou poder sempre calcular a variação no comprimento a partir dessa relação. Quando eu tiver esses dois dados, comprimento final e comprimento inicial, claro, eu posso calcular a variação no comprimento a partir dessa expressão. Mas o que acontece é que a gente tem uma outra expressão para calcular esse mesmo ΔL em função de outras variáveis. Primeiro, os cientistas observaram que essa variação, esse ΔL, ele depende de três fatores. Primeiro, claro, ele depende da variação de temperatura que a gente está provocando. Quanto mais a gente aquecer, maior vai ser a dilatação. Né? Ele depende também do comprimento inicial da barra. Quanto maior for esse comprimento inicial, maior vai ser a dilatação que o material vai sofrer. E ele depende de um terceiro fator, que é o tipo de material que está sendo aquecido. Né? Se eu aqueço uma barra de ferro, a dilatação dela é diferente do aquecimento de uma barra de cobre, por exemplo. Né? Então, o material ele interfere. Então, fazendo essa análise, né, desse comportamento de materiais diferentes, de comprimentos diferentes, de variações de temperaturas diferentes, eles chegaram nessa segunda forma aqui, olha, ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT. Tá? O que é essa expressão? Primeiro, o ΔL é a variação que a gente quer descobrir, a variação no comprimento. O L0 é o comprimento inicial da barra, que é um dos fatores que eu disse que altera a dilatação. O alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear, que é a característica que está associada ao tipo de material que está sendo aquecido. Né? Esse alfa, esse coeficiente de dilatação linear, ele é característico do material, cada material tem o seu. Tá? O ferro tem um coeficiente, o chumbo tem outro, o zinco tem outro. Então, cada material, cada substância da natureza tem um alfa, tem um valor de alfa diferente, um coeficiente de dilatação linear diferente. E o ΔT é a variação de temperatura que a gente está provocando aqui. Lembrando, né, quando a gente vai calcular a variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Então, como a gente está chamando ali de T0 e T, a minha variação de temperatura seria T, que é a temperatura final, menos o T0, que é a temperatura inicial. A variação de uma grandeza, qualquer que seja ela, é o seu valor final menos o seu valor inicial. Então, ΔT aqui é a temperatura final menos a inicial. Então, essa é a expressão mais comum que a gente tem para calcular a variação no comprimento de um objeto qualquer. ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT, onde o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear do material e ΔT é a variação de temperatura que o corpo sofre. Tá? Só falando um pouquinho ainda sobre esse coeficiente de dilatação linear, eu disse que ele é constante para cada material, então aqui eu tenho uma tabelinha com o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Né? Observem que são valores extremamente pequenos. Né? Por exemplo, do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Do latão é 2 vezes 10 a menos 5. Então são números muito pequenos. Por isso que essas dilatações que a gente está falando, muitas vezes elas não são visíveis ao olho nu, porque são variações muito pequenas. Elas existem, elas acontecem, mas como a gente tem esse coeficiente de dilatação linear do material, um número muito pequeno, isso faz com que essa alteração que vai acontecer ali, ela também seja um valor muito pequeno e muitas vezes não perceptível ao olho nu. Tá? Então, esse alfa, na maioria dos problemas ele é dado, a gente não tem que decorar isso, a gente não tem que guardar essa informação, isso vai vir dado no enunciado, a não ser que seja isso que o problema esteja pedindo para a gente calcular. A gente vai ter as outras informações ali, tá? Mas fora esse caso, sempre vai ser dado lá no problema qual que é o coeficiente de dilatação linear do latão, qual que é o coeficiente de dilatação linear da prata, do ouro, ou de qualquer outro material que a gente estiver trabalhando. Só uma interpretação a respeito desse coeficiente de dilatação linear, o que significa isso? Por exemplo, se a gente pegar aqui o do alumínio, é 2,4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. Esse coeficiente, pessoal, ele informa para a gente quanto que uma unidade de comprimento do material vai dilatar, vai alterar, vai sofrer alteração aí, para cada 1 grau Celsius de variação na temperatura. Tá? Sempre para cada 1 grau Celsius. Então, por exemplo, pegando aqui essa informação do alumínio,
Isso significa que se eu tiver uma barra de 1 metro de alumínio e eu provocar uma variação de 1 grau Celsius na temperatura dela, ela vai sofrer uma alteração de 2,4 vezes 10 a menos 5 metros no seu comprimento. Se eu aqueci, ela aumenta, se eu resfriei, ela diminui. Tá? Se eu tenho uma barra de 1 centímetro de alumínio e eu provocar uma variação de 1 grau Celsius, significa que essa barra vai sofrer uma variação de 2,4 vezes 10 a menos 5 centímetros no seu comprimento. Tá? Então, o alfa ele traz essa informação para a gente. É quanto que o material altera nas suas dimensões, no caso aqui no comprimento, quando ele sofrer uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. E assim para cada um dos outros que está aí na nossa tabela. Tá? Então, esse é o significado do coeficiente de dilatação linear. Bom, então a dilatação linear, a variação do comprimento de um corpo, ela pode ser obtida por aquela expressãozinha que a gente viu agora há pouco. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Ou alfa L0 ΔT, dependendo da ordem que a gente colocar os termos aí. Lá na página 17 do nosso material, tem uma outra expressão, pessoal, que ele usa para a gente calcular o comprimento final. Ele escreve assim, olha, L é igual a L0, que é o comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Alfa vezes ΔT. Essa expressão, ele fala que é para a gente calcular o comprimento final do corpo. Eu peguei uma barra de 10 metros de alumínio, produzi uma variação de 20 graus Celsius nessa barra e quero saber qual que é o comprimento final dela. Então o livro traz essa fórmulazinha aqui para a gente calcular esse comprimento final. Só que eu sempre falo o seguinte, não precisa de se preocupar com essa fórmula. Por quê? Com as outras duas que a gente viu ali agora há pouco, que é a do ΔL, que é igual a L menos L0. Então essa daqui é uma das maneiras que a gente tem para calcular a dilatação, né? ΔL é igual a L menos L0, ou aquela outra expressão que a gente viu lá, que é aquela que depende do alfa. Então é alfa vezes L0 vezes ΔT. Com essas duas fórmulas aqui, a gente já consegue calcular o comprimento final do objeto, ou do corpo. Por quê? Eu não preciso ter que decorar mais uma fórmula, vai aparecer muitas formas para a gente ir pela frente. Então, eu não preciso me preocupar com mais uma, que seria essa daqui, se eu já consigo resolver o meu problema pelas fórmulas de cima. Olha só, se eu tenho uma barra, um objeto qualquer, né, para eu descobrir o comprimento final dele, eu posso primeiro descobrir a variação que vai acontecer no comprimento dela, através dessa expressão que ΔL é igual a alfa L0 ΔT, e depois eu volto com essa informação aqui em cima. Porque aí eu vou ter o ΔL, que eu acabei de calcular, eu vou ter o L0 que o problema me dá, e aí eu consigo descobrir o comprimento final que o exercício pede. Na verdade, o que ele faz para chegar nessa expressão aqui de baixo, ele substitui essa expressão do ΔL aqui, ele substitui ela aqui em cima. E aí chega naquela expressão lá de baixo. Tá? Então eu falo que não precisa preocupar com mais essa forma, é mais uma forma para a gente guardar, para a gente preocupar. Então não tem necessidade. Com essas duas, ΔL igual a L menos L0 e ΔL igual a alfa L0 ΔT, a gente já resolve o problema facilmente. Aí. Não precisa preocupar com essa forma que está aí na página 17 não, que é mais uma forma aí para a gente guardar e já vão vir tantas aí pela frente, né? Então não se preocupem com ela. Bom, continuando aí, o nosso material fala sobre a lâmina bimetálica, né? Lá na página 18, aliás, isso, na página 18, disjuntores e lâminas bimetálicas. O que é isso? Como o próprio nome já sugere, uma lâmina bimetálica é uma estrutura formada por dois metais diferentes, bimetálico. Então são dois tipos de metais que são unidos um ao outro. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando primeiramente os dois separados, né? Então a gente tem aqui dois tipos de metais diferentes, por exemplo, ferro e cobre. Como eles são metais diferentes, eles apresentam coeficientes de dilatação diferentes. Cada um tem um valor de alfa. E se eles têm coeficientes de dilatação diferentes, quando eles sofrerem uma mesma variação de temperatura, eles vão dilatar de forma diferente. Então, um dilata mais do que o outro. E com isso, a gente chegaria, depois do aquecimento, nessa situação aqui. Nesse caso aqui, o material de cima está dilatando mais do que o de baixo.
Quando eles estão livres, como é o caso que está aqui nessa imagem, está um separado do outro, não tem problema nenhum. Um dilata mais do que o outro, um fica com um comprimento maior do que o outro. Só que na lâmina bimetálica, esses dois metais são unidos, são soldados um ao outro. Então, se eles estão soldados um ao outro, quando eles sofrerem essa variação de temperatura e o material de cima dilatar mais do que o de baixo, ela vai assumir essa configuração que está aqui. O material de cima é como se ele empurrasse o de baixo e ele entortasse, assumisse essa configuração que está aqui. Tá? Então, isso é o que a gente chama de lâmina bimetálica. É uma estrutura formada por dois metais diferentes que, ao serem aquecidos, vão sofrer dilatações diferentes, fazendo com que elas se curvem para cima ou para baixo, dependendo de onde está o material que dilata mais. Se o material que dilata mais está em cima, na hora que a gente aquecer, ele vai curvar para baixo. Se o material que dilata mais está embaixo, na hora que a gente aquecer, ela vai curvar para cima. Lembrando que se for um resfriamento, é comportamento inverso. Tá? No aquecimento, se o material que dilata mais está em cima, ela curva para baixo, e no resfriamento, ela curva para cima. No resfriamento, o comportamento é inverso do aquecimento. Então, essa é a lâmina bimetálica. A aplicação dela, onde a gente encontra essa lâmina bimetálica? Por exemplo, a gente tem fornos, esse forno elétrico que a gente usa em casa, que funcionam, os reostatos, né, que tem lá, eles funcionam com base nisso daqui. O forno ele fica ligando e desligando sozinho, não precisa a gente ir lá e mexer na chave para ele desligar. Como que isso acontece? Lá dentro do forno tem uma lâmina bimetálica, como essa que está aqui na imagem. Quando a corrente elétrica, energia elétrica, né, passar por ali, quando a corrente elétrica circular através dessa lâmina bimetálica, né, através da resistência do forno, ela vai aquecer e essa lâmina vai aquecer junto. Como ela é formada por materiais diferentes, ela vai sofrer, né, dilatações diferentes. O material que está em cima dilata de forma diferente do material que está embaixo. Então, como a gente pode observar que nessa figura 1, o circuito está fechado. Então, aqui a corrente está passando através da lâmina bimetálica e está chegando aqui do lado de cá para alimentar o forno normalmente. À medida que a temperatura dentro do forno vai subindo, a lâmina vai dilatando. Então, acontece o que está aqui na figura 2. Olha. Se ela vai dilatar, como o cobre dilata mais do que o ferro, o coeficiente de dilatação linear do cobre é maior que o coeficiente de dilatação linear do ferro, então o material de baixo dilata mais. Essa parte de baixo empurra a parte de cima, né, a lâmina curva para cima, né, o cobre dilata mais que o ferro, a lâmina curva para cima, abre aqui o contato e aí a corrente para de circular, ou seja, o forno desliga. Quando a temperatura vai baixando, vai reduzindo, vai esfriando, essa lâmina vai voltando para a sua forma normal e aí ela volta a ficar reta, fecha o contato de novo, volta aqui para a figura 1, a corrente começa a circular novamente e aí começa todo de novo o ciclo. Tá? Então, a lâmina bimetálica é utilizada para ligar ou desligar o forno elétrico. Uma outra situação onde a gente tem a aplicação da lâmina bimetálica, no ferro de passar roupa da nossa casa, é o mesmo princípio. Né? Estando o ferro a temperatura mais baixa, frio, a lâmina bimetálica está aqui, reta, e ela fecha o contato aqui. Então, a corrente circula através da resistência do ferro, ele aquece e a gente usa para passar a roupa. À medida que a temperatura vai aumentando, essa lâmina vai aquecendo, e como ela é feita de materiais diferentes, ela vai curvando, vai assumindo esse formato que está aí na imagem, e aí abre esse contato aqui. É aqui que fecha o contato para passagem ou não de corrente. Se essa parte de cima está encostando na parte de baixo, o circuito está fechado e a corrente circula pela resistência do ferro e ele esquenta. Se essa parte de cima não está encostando na parte de baixo, o contato está aberto e aí a gente não tem corrente elétrica passando por ali, o ferro está desligado. Então, aqueceu, a lâmina curva para cima, abre o circuito, o ferro desliga. Resfriou, a lâmina volta para sua forma normal, que é reta, fecha o circuito, a corrente volta a passar por ali, o ferro liga e aí ele vai nesse processo liga e desliga sozinho. A gente não tem que ficar mexendo em nada para isso aí acontecer. Tá? É uma estrutura que tem ali dentro que já faz com que isso aconteça. Ok? Então são algumas aplicações da dilatação linear que estão aí presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Ok? Então esse é o primeiro tipo de dilatação, é a variação no comprimento de um corpo qualquer. Depois a gente vai estar falando das outras duas aí, mas isso para próximas aulas. Então por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.